Bom, esta tem sido sempre a nossa postura. Perguntei, até a propósito da Igreja, efetivamente o que se ia lá fazer, e o Sr. Presidente mandou-me ver, ou remeteu para a memória descritiva, que obviamente não tem nada a ver. Bom, esta era a conduta, esta tem sido a sistemática conduta do Presidente da Câmara, e nós, em relação a isso, tínhamos decidido, desde há muito, e tínhamos já decidido fazer, temos decidido há muito, levantar a questão da discussão pública e promover mesmo discussão, e vamos continuar a fazê-lo, obviamente, mas fomos surpreendidos com o Sr. Presidente numa reunião partidária feita no convento, e foi disso que se tratou. Dizem que lá estiveram autárquicas, mas efetivamente aquilo foi, como foi transmitido, e aliás resulta do comunicado da própria Câmara Municipal, é uma reunião partidária em que o Sr. Presidente diz coisas, transmite coisas, anuncia coisas em relação a uma obra da Câmara do município de Coimbra, que nunca disse aos vereadores. E diz numa reunião partidária, numa visita partidária. Ora, para nós isto é intolerável. A promiscuidade que sempre foi existindo na Câmara Municipal, designadamente com a contratação que eu agora há bocado referi, por um lado. E por outro lado, uma coisa também denunciámos há certo tempo, que sem outra qualidade que não fosse a de ser líder distrital do PS, o engenheiro Pedro Coimbra foi nomeado para as águas, para a presidência das Águas de Coimbra. Já estávamos habituados a isto, mas esta coisa é intolerável. Isto é, a recusa sistemática de informar os vereadores, e depois os vereadores são confrontados com a posição do Sr. Presidente da Câmara, publicitada a partir de uma reunião partidária. A promiscuidade entre a coisa pública e o partido é uma coisa que não tem mínima razão de ser. É uma coisa que nós não podemos deixar de denunciar de forma muito veemente, porque isto é minar os alicerces do que são os órgãos democráticos eleitos pelo povo para gerir as coisas do povo. Uma ilustração muito precisa da baixíssima qualidade da democracia em Coimbra. Isto eu, em circunstâncias e em assuntos concretos, como este, mas eu também, de forma muito notória, em tudo o que possa corresponder a uma capacidade política, institucional, democrática, ativa dos órgãos da cidade. Isto seria sempre grave, evidentemente, visto que a razão de ser dos órgãos municipais é a legitimidade democrática que ganharam em eleições e que evidentemente tem que ser respeitada. Mas é particularmente grave em Coimbra porque, como também já foi referido, Coimbra está ameaçada por muitos lados. Enfim, as decisões mais recentes, por exemplo, a do Metro, e todas as circunstâncias que conhecemos do nosso posicionamento regional e nacional mostram que o risco de degradação da situação de Coimbra como cidade e como cidade no país, na região, esse risco é muito sério e muito elevado. As circunstâncias exteriores são adversas, sabemos bem, mas o que é particularmente doloroso é que, como aqui está a ser demonstrado, haja também uma implosão interna das próprias instituições da cidade. E isso agrava duplamente, triplamente a circunstância desfavorável de Coimbra. Daí que eu creia que nós estamos numa altura em que precisamos verdadeiramente de transmitir aos cidadãos de Coimbra que eles se devem inquietar, se devem interessar pela participação democrática, pelos órgãos, pela forma como os órgãos funcionam, e razões, como se vê, não nos faltam. Mas esta baixíssima qualidade da democracia,
esta forma de Coimbra, através dos seus representantes mais responsabilizados, se autoincludir, tem de facto muitas ilustrações. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, o tipo de relacionamento que muitas vezes ocorre com a Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara disse numa sessão anterior e reiterou por existência minha, disse que tinha uma solução para o metro de Coimbra, ou melhor, que lhe tinha sido transmitida e ele estava confiante na existência dessa solução. Vimos depois qual ela é. Bom, e talvez se pudessem dar mais exemplos, não é preciso por agora. Mas reparem também o que a imprensa dizia ontem. O Presidente da Câmara anuncia que a Assembleia Municipal vai reunir em São Francisco. E antes dos deputados municipais o saberem, ele anuncia que vai reunir no dia 12. O que quer dizer que mesmo este órgão de fiscalização da atividade do Executivo parece que é algo que o Presidente considera como uma agenda sua. É que não deve respeito e é que para a qual ele próprio indica os caminhos. Ora bem, o respeito institucional é muito importante e é muito importante a começar nas coisas procedimentais. E como se vê aqui, eu devo dizer que tivemos uma reunião de líderes municipais na terça-feira. Sim, senhor, fiquei a saber, e já sabia antes, que ia haver uma Assembleia no dia 12, mas a convocatória não. É isso que acontece. Em vez disso, o que é que temos? Temos um Presidente que se comporta como os velhos e medíocres caciques de há 50 anos, que se comporta também como alguns novos políticos que conhecemos bem no nosso país, que antes de governarem o país ou a cidade, tudo prometem na campanha eleitoral ou na tomada de posse e depois não fazem nada daquilo que prometem. Isso, como sabemos, tem um nome, que eu me dispenso aqui de repetir. Temos uma presidência da Câmara que prefere fazer as coisas pela calada do que discutir abertamente as questões políticas, que desconsidera constantemente os vereadores da oposição, chegando a momentos de pura grosseria em relação aos vereadores, que capitulou totalmente na questão do metro e que demonstra uma deprimente falta de ideias para a cidade, optando por propostas avulsas e indigentes, como a questão do elétrico a atravessar a Ponte Santa Clara. Ou seja, temos uma maioria da vereação e um Presidente que não tem competência para governar uma cidade que se queira moderna e cosmopolita. E vamos à cultura. A vereação, a maioria da vereação, tem uma visão da coca da cultura. Desculpa. Não percebe que a cultura é incompatível com o paroquialismo e com a instrumentalização política. Não tem política cultural, como sabemos. Alguém conhece algum diagnóstico feito pela vereação sobre a cultura deste município? Alguém sabe quais são os objetivos culturais desta vereação? Alguém conhece alguma estratégia de intervenção a nível cultural? Não conhece porque é impossível conhecer. Porque, curiosamente, esta vereação não tem um pelouro da cultura. E eu estou a falar a sério. Certamente que já visitaram o site da Câmara. Encontram lá algum pelouro que diga cultura? Não encontram. Encontram um que diz turismo, juventude, ação cultural e gestão de espaços culturais. Isto é uma mixórdia de pelouros, não um pelouro. Uma mixórdia de funções. E demonstra bem o que é a ideia de cultura ou a falta de ideia de cultura desta Câmara. Eu repito, turismo, juventude, ação cultural e gestão de espaços culturais. E é nisto tudo que surge o Convento de São Francisco, que o Dr. José Augusto já falou. E também neste assunto continua a não haver o mínimo de pudor desta variação. Como é possível nós estarmos no final, quase no final das obras, que pelos vistos acabam este ano, e não sabermos
praticamente nada. Não sei, qual é o programa? Qual é o programa? Não estou a falar de programação. Qual é o programa para esta importante estrutura? Para que é que vai servir? Vai servir para ser aquilo a que aquele vereador, aquele presidente da Câmara do final do século passado chamava pomposamente um World Trade Center, que eu por acaso o mesmo presidente de agora. Vai ser uma sala de espetáculos, vai ser uma sala de exposições, vai ser tudo ao mesmo tempo. Isso vai ser tudo ao mesmo tempo. Como é que se define este programa? Com que orçamento? Com que linhas programáticas? Não, mais uma vez, não estou a falar de programação, estou a falar de linhas programáticas. Que articulação com os agentes culturais da cidade? Que articulação com os outros espaços culturais, públicos ou não públicos? Quais as consequências disso? E agora, quando estamos no fim, é que se promete um debate público? Quando ele se devia ter sido feito já há imenso tempo. Tudo isto devia estar definido há imenso tempo. Prometer um debate público, julgo que é para abrir, não é? Bom, há uma promessa, vamos ver se existe ou não. Vamos ver quantos dias demora o debate público, como é que é feito o debate público. Uma coisa é certa, sem os dados todos que eu referi, este é um debate público absolutamente condicionado. E não é sério fazer um debate público nestas circunstâncias. Com o nosso vereador e fizemos constituir dentro da Assembleia Municipal uma comissão de acompanhamento do Convento de São Francisco, constituída por representantes de todas as bancadas e que inclusivamente é liderada por uma representante nossa, a deputada Leonor Barata. Ora, essa comissão está, primeiro na sua constituição, tivemos que fazer muitas negociações relativamente ao texto, porque a bancada do PS punha muitas reticências quanto ao facto dessa comissão, ao ir, por exemplo, visitar a obra, que era algo que propunhamos, pudesse de alguma maneira atrapalhar, entravar um processo que nós realmente não queríamos de todo atrapalhar, mas sim acelerar e garantir que se realizasse nas melhores condições. Tivemos, portanto, fazer um texto muito negociado para que fosse consensualizado. No entanto, essa comissão continua à espera da tal reunião. Portanto, é com muita surpresa que aprendemos pelos jornais que toda a Assembleia, que nem sequer, no fundo, nesta fase em que está em conclusão o projeto, oferece a esta comissão multipartidária uma visita, que será toda a Assembleia a reunir em São Francisco. E realmente eu gostaria de saber, essa é a minha dúvida, porque não percebi do que corre os jornais, se será realmente o São Francisco passará a ser um novo passo no Conselho, se esta reunião será um ato de realmente dar a oportunidade à Assembleia de fiscalizar esse ato e não, como disse aqui o nosso líder de bancada, o professor José Reis, não cabe à Câmara fazer isso, mas sim à Assembleia Municipal. É a Assembleia Municipal o órgão que deve solicitar isso e a Câmara deve ser obrigada a fazê-lo, portanto, dar esse poder de visita e de controle. Portanto, não sei se será apenas uma visita para um ato celebratório do poder local depois do projeto concluído em condições às quais a Assembleia não terá acesso durante todo o processo de execução das obras, sem saber também qual será a estrutura de gestão e programação. É só isto. Candidatura ao Partido de Coimbra. E para nós é muito simbólico estarmos hoje aqui nesta conferência de imprensa com esta grande questão a denunciar esta situação e a aproveitar para dar provas deste duplo compromisso que tínhamos de participação, de levar à participação os cidadãos e da transparência na maneira como nós estávamos a exercer os mandatos para os quais na altura estávamos a concorrer e para os quais viemos a ser eleitos. Coisas como o espaço do cidadão, que todas as sextas-feiras funciona aqui, em que os municípios podem vir cá e podem falar com o vereador, e neste momento temos um novo instrumento, que é um postal que responde a algumas das coisas que nos têm chegado, até espontaneamente, que é
A pequenina coisa. Portanto, as pessoas fazem denúncias, apontam problemas na cidade e muitas das vezes até apontam-nos sugestões, e nós criamos uma nova maneira das pessoas poderem fazermos chegar essa informação. É o postal que tem perante vós, e é mais um modo de tentar que as pessoas, que a cidade se envolva nestas questões do município, nestas questões da governação da cidade e do concelho. E parece-nos que isto é tanto mais importante quanto, e vocês estiveram lá, provavelmente, viram que na segunda-feira, apesar de ser a primeira reunião do mês e ser possível ter a participação de municípios, nem sequer estavam inscritos. E, portanto, é um sinal que temos de entender da fraca participação da cidade nas suas questões. Nós continuamos, passado 2 anos, meio ano de campanha e 1 ano e meio de exercício na Assembleia Municipal, na Câmara, nas várias freguesias, a insistir para que as pessoas façam parte. E, portanto, vamos começar a fazer esta distribuição, vamos continuar a deslocar-nos aos vários locais da cidade, das freguesias onde temos eleitos, mas também as outras. Vamos continuar a insistir que as pessoas digam participar. Muito bem. É claro que isso não é uma coisa absoluta, mas é claro que quando nós denunciamos isto, nós presumimos que o Ministério Público lê os jornais. Dar um exemplo comezinho do problema dos Jardins de Mondego começou a partir de uma entrevista do engenheiro João Rebelo, que disse que havia problemas com a solução do PDM nos Jardins de Mondego. E o Ministério Público, a partir dessa notícia, isso é seguríssimo, não tenho dúvidas nenhuma, a partir dessa notícia intervém. O Ministério Público, o Ministério Público, provavelmente em Coimbra, já tem muitas matérias para intervir. Mas cabe ao Ministério Público essa decisão, não nos cabe a nós. Nós entendemos politicamente não fazer. É claro que podemos chegar a um momento que podemos ter mudado de posição. Por agora, entendemos que politicamente não devemos fazer. O Ministério Público em Coimbra provavelmente já tem muitas matérias para intervir. Matérias de tipo? Sim, matérias em torno disto, dos ajustes diretos. Ouça, vamos lá ver uma coisa. Não, digamos assim claramente, em algum país, só no plano de ética, em algum país era admissível. Isto tem um nome em política, isto é um nepotismo, o amiguismo, meter o 10º membro da lista, uma lista que elegeu 5, potencialmente pode vir a ocupar a cargo da Câmara, contratá-lo para consultor. Já não é uma coisa. É verdade que os nossos cidadãos não reagem a isto. É verdade que agora isto é, pelo menos, de averiguar. Quer dizer, porque isto é em qualquer país do... Vamos a outro exemplo que eu tenho denunciado frequentemente. Os 262.500 euros que se deram até hoje à Associação de Futebol de Coimbra. No ano 2014. Alguém tem dúvidas que aquilo não se destina aos fins que estão lá nos papéis? Vamos pôr os pontos nos is. É evidente que nós não vamos agora. Vamos ser claros. Isso tem nomes. Juridicamente isso tem nomes, tem consequências. Então, e o movimento não pede explicação? Por exemplo, destes 262 mil euros no movimento, você vai ao nosso site, nas nossas reuniões de Câmara, sempre podemos. Agora não vamos participar a ninguém. 262 mil euros? 262.500 euros para a Associação de Futebol de Coimbra. Em 2014. Em 2014, a propósito dos torneios de Benjamins e de Quejanhos. Quer dizer, agora, nós denunciamos, eu já disse isso várias vezes ao Presidente, e denunciamos, e quem lá vai à reunião sabe isso. Olhos nos olhos, frontalmente, ninguém me ouvirá alguma vez fazer nenhuma insinuação. Eu ou tenho coisas para dizer, ou não tenho coisas para dizer. Se tenho coisas para dizer, digo-as olhos nos olhos. E quem me conhece, e quem sabe a minha prática ali. Agora, dizendo isso, também não sou santo.
Agora está na moda, não é? perfeito. Não serei naturalmente um cidadão exemplar e perfeito, mas o que digo olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Com muita transparência e com muita coisa. Agora, não sou, efetivamente, não é a minha vida, nunca foi, e portanto, não. Agora, quem tem de fiscalizar, quem tem de vigiar o cumprimento da legalidade dos órgãos autárquicos, vamos saber uma coisa. A partir do momento em que é sabido que há um regimento e que o Sr. Presidente da Câmara sistematicamente viola o regimento, eu entrego uma proposta com 5 dias de antecedência. E a proposta tem de ir obrigatoriamente à Câmara. Ora, eu tenho lá propostas há um ano e tal. Tenho denunciado. Vamos falar uma coisa. É claro que é muito mais fácil dizer assim, queixe-se, participe. Participe. Eu já podia ter feito, não faço. Quer dizer que já ouviu essa resposta? Pois, isso vai-se ouvindo. Queixem-se e tal. Porque esta gente ainda não percebeu que de 2000 para cá isto evoluiu um bocadinho. Evoluiu um bocadinho. Está feliz, está a aguardar que o tempo corra por uma perícia que a Câmara requereu para demonstrar que a demolição daquilo pode põe em causa designadamente a linha do comboio. A linha do comboio, podem resvalar terras para cima da linha do comboio. É um argumento bastante sólido. Nunca teve até hoje nenhuma informação sobre o trabalho desenvolvido por essa agência de comunicação. Ora, parece que é elementar. É que nós não estamos a tratar de coisas do Partido Socialista. Às vezes parece, mas não estamos a tratar de coisas do Partido Socialista. Nós estamos a tratar de coisas municipais. Os dinheiros são dos cidadãos todos, do povo todo. E, portanto, o povo que paga tem direito a saber, através dos seus representantes, pelo menos através dos seus representantes, tem direito a saber o que é que essa gente anda a fazer. Isso é. O problema é que eu estava convencido que isto não era tão mau como se dizia. Hoje, infelizmente, tenho a ideia que isto é pior do que eu imaginava que fosse.